Hoje em dia as dietas estão na moda, há a dieta anti-cancro, há a dieta anti-inflamatória, há a dieta do pão, há a dieta da sopa, há a dieta da leveza e efetivamente existem imensos livros escritos sobre dieta anti-cancro, alguns por médicos muito reconhecidos e alguns por médicos que também tiveram cancro. Quando é que nós começamos a falar, ou quando é que foi importante que nós falássemos sobre o cancro e a dieta? Quando, em 1931, um senhor chamado Otto Warburg ganhou um prémio Nobel da Medicina e da Fisiologia, quando ele explica que o cancro é consequência de uma alimentação e de um estilo de vida antifisiológico, porque uma dieta, uma alimentação antifisiológica e a falta de exercícios criam então no organismo uma coisa que se chama um ambiente ácido, um pH ácido. E esta acidez, por sua vez, o que faz é sequestrar o oxigênio das células, portanto vai-se caracterizar por uma maior concentração de íons de hidrogênio na água, sendo que estas se combinam com o oxigênio intracelular, que vai resultar na diminuição da concentração de oxigênio no interior da célula e, portanto, levar ao que chamamos hipóxia. Então, a hipóxia sufoca as células que passam a obter energia pelo processo bioquímico anaeróbico chamado fermentação. Portanto, as células cancerígenas são então consideradas células fermentadoras. Então, deste modo, a acidez e a hipóxia são as causas primárias das células cancerígenas fermentadoras e do cancro. Então é muito importante sabermos que a comida pode ser ácida ou alcalina. Então, por exemplo, quando estamos a falar em refrigerantes, em açúcar, nós estamos a falar em comidas com pH, por exemplo, de 3. Quando falamos em carne vermelha, ou queijo, ou gelados, ou pipocas, ou café, estamos a falar nos alimentos com pH de 4. Quando falamos em arroz, ou batata, ou carne, peixe, alguns legumes, já temos um pH de 5 e 6 e depois, efetivamente, temos um pH de 7. Quando falamos, por exemplo, no azeite e na água, idealmente a água devia ter um pH de 7, embora a maior parte da água que bebemos não tenha, e depois um pH de 8, de 9 e 10, quando já falamos na fruta e na maioria dos legumes. Então, o que é importante saber? É que a nutrição, aquilo que chamamos de nutrição, é um dos aspectos modificáveis mais importantes do nosso estilo de vida e que pode afetar a nossa saúde e o risco de cancro. Então, quando temos uma dieta com alto conteúdo em gorduras, com o que chamamos de overnutrition, isso leva a uma disbiose intestinal. Esta disbiose intestinal, por sua vez, leva a uma inflamação, que pode levar ou não a excesso de peso, que pode levar a um stress oxidativo e tudo isto vai levar, sem dúvida, a um ambiente propício a cancro. Okay? É muito importante que saibamos isto porque podemos controlar aquilo que comemos, podemos controlar o nosso intestino, podemos controlar o stress oxidativo e, portanto, como é que está o ambiente da matriz extracelular do nosso corpo e podemos controlar, sem dúvida, aquilo que se chama a inflamação. Isto significa que com isto podemos evitar o aparecimento de algum tumor no nosso corpo, mas também, se tivermos algum cancro, podemos de alguma forma ajudar a melhorar todo o ambiente daquele tumor. Sabemos que a inflamação crónica, já falei muito disto, aquilo que se chama a inflamação silenciosa ou inflamação crónica persistente, é uma inflamação, exatamente como o próprio nome diz, crónica, ou seja, não é uma inflamação aguda, não é que eu tenha uma dor no ombro e está vermelho, está quente e dói-me, isso é uma inflamação aguda, ou quando eu me corto ou tenho uma queimadura, isso é uma inflamação aguda. Uma inflamação crónica, e aqui o que dizemos que é uma inflamação crónica silenciosa, é uma inflamação do nosso tecido conjuntivo, da matriz extracelular, dos nossos órgãos, e por isso esta chamada inflamação crónica é muito importante, porque está a ser considerada neste momento como causador de muitas doenças da nossa sociedade, como por exemplo doenças cardiovasculares, o cancro, os diabetes, doenças crónicas a nível renal, doenças hepáticas do fígado que não sejam alcoólicas, doenças autoimunes e doenças neurodegenerativas. Então,
Sabemos que as infecções crónicas de repetição, são muito importantes e são muito importantes reconsiderarmos, por exemplo, nas crianças, a inatividade física, o excesso de peso ou obesidade, a disbiose do intestino, que é a alteração da flora. Portanto, embora as pessoas contam-nos que o intestino funciona todos os dias, mas isso não significa que não tenham uma desbiose intestinal, ou seja, uma alteração da flora. A dieta inadequada, uma dieta inflamatória, uma dieta ácida, e o stress, obviamente, o stress crónico, a radiação, o isolamento social é um fator de inflamação, por isso é muito importante, a insónia ou o sono perturbado e os xenobióticos, os agrotóxicos, são alguns dos exemplos que levam a isto que nós chamamos inflamação crónica persistente, e esta inflamação crónica persistente leva então a doenças cardiovasculares, a cancro, a depressão, doenças autoimunes, a doenças neurodegenerativas, síndrome metabólico, etc. Então, com isto, conseguimos entender que uma dieta anti-inflamatória e uma melhoria de nossos comportamentos, aquilo que chamamos de estilos de vida, pode prevenir até cerca de 40% dos casos. Então, isto já, dos casos de cancro. Então, isto já é algo que nós podemos prestar a nossa atenção, porque 40% dos casos de cancro já é alguma coisa. Então, sabemos, por exemplo, que um alto consumo de comida orgânica e biológica está associado a um risco diminuído de cancro. Sabemos também que as exposições aos xenobióticos estão relacionadas com o aumento de casos de cancro. Então, o que é muito importante? Nós conseguimos saber. É muito importante percebermos que a comida, os plásticos, os revestimentos das nossas casas, isso pode levar-nos a termos um aumento da frequência de cancro. Enquanto à dieta, sabemos, por exemplo, uma dieta vegetariana, uma dieta vegana, sem dúvida que tem um efeito protetor em relação ao cancro, exatamente porque nós precisamos de mais vegetais do que aqueles que comemos, e também porque, se perceberam o que eu expliquei, como os vegetais, os legumes, principalmente se são orgânicos e biológicos, têm um pH de 8, 9 e 10, então promovem-nos uma melhoria do pH intracelular do nosso organismo.